Oi gente, estamos aqui para mais um vídeo. Este é mais um vídeo de atualizações, vídeos que eu falo das atualidades. E como eu comentei para vocês no vídeo anteriores, tem algumas matérias meio atrasadas e eu vou estar refazendo ela. Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho aqui sobre o terremoto, só fazer algumas considerações, mas como principal, eu queria falar sobre essa matéria aqui que saiu em dezembro. Morte lúcida, as pessoas com alto nível de consciência e sensações extracorpóreas quando o coração deixa de bater. Então é uma matéria um tanto extensa. Para não fazer um vídeo muito longo, eu só vou comentar os pontos principais, né, dessa matéria aqui. Que é uma matéria que saiu assim, em várias mídias, né, teve uma divulgação muito grande e meio que assim, as pessoas meio que deixaram passar batido algo tão importante. E também eu queria voltar um pouco no vídeo anterior e falar sobre o núcleo da Terra, né? Aquela matéria, o núcleo da Terra parou, e eu falei que o mais importante, que a Terra está viva, né? Ela registra um movimento interno, independente, e aquilo é como uma espécie de regulador, né? Que eu falei no final do vídeo, que isso que deveria ser estudado, né? Com que isso está ressoando. Então deixa eu começar aqui, deixa eu trazer esse vídeo que eu separei aqui para vocês. Ó, isso aqui é uma bicicleta que ela fica, deixa eu arrumar aqui ela fica em pé sozinha, se equilibra sozinha. Então, assim como esse veículo, existem outros que fazem a mesma coisa, como motos e até trem. Eu vou buscar aí na edição e colocar aí a foto para vocês verem. Que se equilibram sozinhas. E o que possibilita eles fazer isso? Ele tem um regulador, ó, algo interno, né, no interior do veículo que faz essa parte de equilíbrio. Então ela fica girando de um lado para outro, ó, para equilibrar. Ó. Então ele coloca ali, ó, né? Então digamos que assim como a bicicleta vai cair, o que vai derrubar a bicicleta? A gravidade, né? Tá aqui, então ela vai ter gravidade para um lado, para o outro, né? Ela vai cair. E o regulador ele gira para um lado para o outro para manter, né, ela sempre equilibrada. Então ele com o aplicativo consegue pôr até esse veículo em movimento. Uma coisa que a gente acharia, né? Não, isso é impossível, né? Uma bicicleta fica em pé, né? Aí, ó, faz o aplicativo, ó. E algo assim surpreendente, né? Aquelas, digamos, as maravilhas da tecnologia. E assim, então assim, um veículo está vivo, né? Ó, consegue manter em pé sozinho. Eu chamei a atenção para a questão da gravidade. A gente tem a gravidade que faz com que a bicicleta possa mover e cair. Então ali tem que ter o regulador interno. E a Terra ela tem então o seu regulador interno. O núcleo. Vamos colocar aqui, ó. Então ela tem ali o núcleo interno, ou o sol interno, que faz, né, aquela parte como se fosse aquela maquininha da bicicleta assim para regular. E a grande questão que eu levantei ali que deve ser estudado, né, a bicicleta é a gravidade que vai derrubar ela. E a Terra? Porque o que pode movimentar a Terra no externo que tem que ter um regulador, né, no seu interior para manter ela sempre em equilíbrio, né? Então até ela manter ali uma velocidade de 1.600, né, em torno de 1.600 km/h girando, né? Então para ela não ter essa velocidade, né, e cair como se fosse uma bicicleta, que não seria legal, né? Claro que ela não vai cair, mas vai causar uns danos na superfície que impossibilitaria a vida. Então ela tem ali um regulador interno, né? Como um reloginho, um relógio, você tem cada engrenagem, né, ligado com outras partes para todo funcionar. Então ela faz esse serviço como se fosse um reloginho eletromagneticamente ligado a algo, né? Ao Sol, a Alcione, né? Ao Sol central, a outro astro, né? Maior, ou seja, faz parte desse corpo gigantesco. Então isso é muito interessante, que vale a pena refletir, pensar a respeito. E vamos falar aqui um pouquinho de terremoto. Recentemente a gente teve ali um terremoto na Turquia, muito forte, né? De 8. A princípio foi 8.1 a notícia. Aqui. Aí ele foi rebaixado, né, para 7.8, que é muito forte. A área que ele alcançou foi de milhares, né, milhares não, centenas de quilômetros, assim, acho que 300 quilômetros no diâmetro, ou mais que isso, milhares. E a atenção que eu quero chamar assim, para esse vídeo é a seguinte, que foram milhares de prédios, né, milhares de arranha-céus que caíram, né? Então aí a gente vai ter milhares de mortes, acho que tranquilamente, acho que umas 10 mil mortes, acho que deve chegar. E aquela coisa, não adianta chorar pelo leite derramado. E a parte triste é que sim, ó, milhares de desabrigados de terremotos na Turquia enfrentam frio rigoroso. Então as pessoas estão desabrigadas, né, que são ali, eu acho que uns 500 mil desabrigados, algo em torno disso daí.
E não só, né? E quantas pessoas não devem estar presas nos escombros? Então, assim, é algo terrível. E o que eu iria chamar a atenção aqui para o seguinte: infelizmente, a humanidade ela continua aprendendo através da dor, né? Então, quando você está fazendo ali uma atividade, você queima seu dedo, você não tem que usar a proteção do dedo, né? Você cai ali de uma bicicleta, de um patins, do skate, você se rala, bate a cabeça, tem que usar capacete, né? Então, sempre pela dor, sempre pela dor. E às vezes uma dorzinha fraca parece que não basta, né? E agora você tem aí milhares de prédios. Eu espero que as pessoas, eu acho que além de você vibrar luz, né, para quem está fazendo esses resgates no plano espiritual, né, para que traga lucidez e clareza para quem está desencarnando, para que não desencarne em estado de loucura, é importante emanar luz para as mentes das pessoas que trabalham, né, na construção civil, né, para que venha, que desbloqueie ou que liberem essas tecnologias para que você construa moradias que são de fato não só resistentes, mas imunes a terremotos, né? Que sejam assim seguras. E acredito eu que nós já temos, né? Porém o sistema parece que não é algo interessante para o sistema, parece que a vida não interessa ao sistema. Como vocês sabem, que eu falo aí nos vídeos anteriores, o sistema é parasita, ele nos parasita, então eles querem que nós vivamos no medo, né? Eles preferem empregar as tecnologias para construir ferramentas de destruição e de morte como armas do que de construção, do que de vida, né? E a gente está vendo isso virar, né? Então, nesse momento que as coisas estão virando, que a tecnologia está sendo investida no ser humano, não para parasitá-lo, mas para ajudá-lo, né? Então, que nesse momento sejam investidos em construções, porque hoje a gente vive ainda em pedras, em casas de pedras, né? Como no tempo das cavernas, as casas de pedras, casas de madeiras, né? Sendo que nós já temos tecnologias para produzir materiais leves e mais resistentes do que essas pedras, né? Então, por que isso não é empregado? Então a gente tem que né, vibrar para que se desbloqueie isso, né, para que algo assim, né, seja extraído algo bom, falando, nossa, ó, se fosse assim, é algo assim. Para a gente que estuda espiritualidade, né, em vidas de outros mundos, você olhar para a Terra, quando você olha para a Terra, você fala, nossa, é algo que só estando aqui mesmo para, né, entender um pouquinho do que se passa, né? Por que você tem as coisas, por que você tem as ferramentas e elas não estão aí? É porque as pessoas, milhares de pessoas morrendo sem necessidade, né? Então é algo incrível. Então vamos torcer, porque a Terra, assim, a Terra lá, ela já não vibra como vibrava antes, né? 2012 ele foi realmente um marco, né? Que subiu ali um pontinho, né? Não terceira, quarta dimensão, mas 3.1, 3.2, né? Onde que a maldade ela vai ficando para trás, vai perdendo força. Né? E a luz vem trazendo lucidez e esclarecimento para que as pessoas, olha, emprega isso. Né? O tempo é agora. E quanto mais a gente demorar, mais a gente vai ver situações como essas. Né? Porque estamos sendo pressionados a fazer isso. Né? Embora aí você tenha muitos países aí do mundo, como o Japão, por exemplo, que já tem uma tecnologia, já tem construções construídas para suportar, né, esses abalos. Não sei se são fortes assim, seria assim algum dano, mas não como no país onde que ainda não é um primeiro mundo. Né? Então as pessoas precisam pensar nisso, precisam vibrar nisso, né, para que essas tecnologias sejam abrigadas, porque da mesma forma, quando a gente tem uma tempestade, né, muito forte, a gente fica inseguro e não tem medo. A gente fica dentro de casa e tão seguro. Então a casa e o lar tem que ser isso. Né? Tem que proteger das intempéries, nos protege do sol quente, né, da chuva, das tempestades, dos raios, mas também dos terremotos, também dos abalos que acontecem aqui. Né? Mas o abalo é interessante, ele não faz assim, ó, pulando, né? Ele faz assim com a Terra. Ó. Então o que está em cima, né, desloca. Né? Então não é tão simples assim. Aí as pessoas falam, não é possível. É sim, gente, é possível e não é uma coisa difícil não. Então a gente tem que vibrar nisso daí para que essas mudanças venham. Então a gente teve um terremoto muito forte, ó, e poucas horas depois teve um segundo, né, enquanto as pessoas estavam fazendo resgate, ó, veio outro muito forte. Esse mais raso ainda, né? É uma distância de profundidade mais rasa. Eu vibro por isso, né? Para que essas tecnologias sejam liberadas. E a gente sabe que a gente vive num sistema que... Mas vamos acreditar na mudança. Né? A gente, assim como existem coisas ruins, a gente tem que acreditar coisas boas, né?
com um impacto muito grande que vem. Então aqui essa matéria aqui, vamos comentar sobre a matéria da IQM. Morte lúcida, as pessoas com alto nível de consciência e sensações extracorpóreas quando o coração deixa de bater. Então aqui é uma matéria um tanto extensa, né? Vocês podem colocar aí, ó, foi em dezembro, né, de 2022, ano passado. Foi publicada em vários meios, né, de notícia. Eu não sei qual que foi a repercussão que isso aí teve na mídia, porque eu não assisto, né? A não ser quando você está ali na rede social, alguém posta ali um vídeo e fala, num programa ao vivo apareceu um OVNI. Aí eu vou ver, né, o que aconteceu, vou ver o vídeo para analisar. E assim que eu fico sabendo o que acontece na mídia, né? Então aqui, ó, uma tanta extensa, então eu vou comentar só os pontos principais, mas assim, a reflexão principal. Olha, aqui fica alguns sites que eu recomendo, ó, de EQM. Você tem aqui o EQM Feita de Luz. A pessoa ali, ela narra, né, alguns relatos, então não é entrevistas ao vivo, ela relatando. Eu acho que uma outra, sim, ela entrevista a pessoa, né, mas não aparece, é mais a fotinha. Aqui as pessoas já aparecem, é um canal de entrevistas, experiências luminosas, muito bom esse canal. Tem ali muitos relatos. E também um bastante conhecido que é o Afinal, que somos nós. Também é um canal de entrevista, onde a pessoa aparece. E um que eu descobri agora é Dimensão Mental EQM. Eu vi apenas um vídeo, eu ainda estou analisando esse canal. Só que esse vídeo que eu vi já foi bastante interessante. Então eu vou marcar alguns para ver depois, né? Os que você vê, ele fica vermelhinho assim, quer ver? Deixa eu ver se vai aparecer aqui o que eu já vi. Aqui, ó. Então ele fica com a barrinha vermelha, né? Os que você já assistiu, então eu vi esse aqui, ó. Vi o futuro da Terra, ano que ela vai acabar. Então um título sensacionalista, ó, já é um ponto negativo, né? E o mais interessante que fez eu recomendar, que é uma EQM antiga que ele narra em 1990. E nessa EQM, a pessoa ela sai, né, saindo do corpo, ela vai para outro lugar e encontra alguns seres. E ali ela pergunta, existem mundos mais evoluídos que a Terra? Sim, milhares, né, claro. E ele pede para ver um. E o interessante é quando ele vai nesses mundos, então ele relata ali ele recebe muito conhecimento, muito ensinamento, né? A forma que a pessoa relata, como se sente, como que ela interage, é muito importante, né, nesses vídeos todos. E ele visita um muito de luz e um sem luz, né? Então é bem interessante. Mas eu ainda estou analisando. E eu indico esses canais porque, assim, esses são apenas alguns, né? E aqui, língua portuguesa. E porque, assim, a gente estamos num tempo de mudança. E a mudança está aí, estou apresentando para vocês, né? Estamos vendo muitas mudanças. Só que a principal é na consciência das pessoas. Porque você é alma. Né? Não é nem alma, né? Vamos, tipo assim, né? Por cima, alma, né? Uma alma encarnada, né? Ou seja, isso aqui é um veículo, você entra dentro. Como alma, né? É difícil você achar uma pessoa que não teve alguma experiência espiritual, né? E algumas experiências, né, dito fantásticas, que pessoas, o mínimo que seja, a pessoa ali levantou da cama, foi ali, né? Olhou a porta, olhou a janela, aí de repente ela abre o olho e viu que ela, opa, não tinha nem acordado ainda. É uma experiência bastante comum. Né? E fica, nossa, eu sonhei isso, né? E há algum tempo as pessoas têm essa experiência e de repente apaga, porque não, como que é surreal, né? Não faz parte ainda da configuração mental, malha mental. Só que é o que você é, né? Tão natural quanto respirar. Só que é uma parte, é como que vem a imagem aqui, né? Cortar a orelha do cachorro, cortar o rabo do cachorro, né? Como se fosse cortado para não existir. Né? E aí passa a existir um bullying sistêmico que a gente via antigamente, que vamos supor a pessoa falou que viu um ET, falou que viu uma nave, é louca, é doente, fumou uma, você fumou o quê? Então existe uma programação mental para induzir um bullying sistêmico a quem tentasse se revelar o que é como alma. Então você não podia ser alma, você teria que ser essa coisa aqui, né, que tem um nome, que tem ali um RG, um registro, que é um número, é uma coisa, uma máquina que você pudesse programar para inserir ali no sistema. E não sair disso. Porque o sistema ele faz isso com as pessoas. Porque não interessa que você seja alma, seja espírito. Não, você tem que ser uma coisinha controlada, um animal, né, um bem de consumo, né, um recurso. Então o sistema faz isso com as pessoas.
E para não fugir, induziu ali um bullying sistêmico. Então assim as pessoas tinham medo de falar essas coisas, tinham medo de pesquisar, né? Porque achavam que era louca, que é alguma coisa desse tipo, né? O tal bullying sistêmico que eu falo. E agora isso mudou. Ó, só aqui você vai ter, digamos ali, dezenas ou centenas de entrevistas e muitas pessoas. E isso só esses canais eu acho que está começando no Brasil, porque lá fora já é comum, né? Então as pessoas estão falando, estão comentando, estão sendo alma, estão sendo o que são, né? Então muitas entrevistas as pessoas vão falar, eu tinha medo de falar, eu estou falando agora pela primeira vez, tomei coragem, né? Alguém me intuiu, né? E a maioria das pessoas ali tem uma presença, né, de espiritual muito presente, que chega ali e fala, faça, ou vai no sonho, ó, fale, né? Porque é o tempo, fale, né? E o que isso muda? Nós não somos um, eu aí, você aí. A mente está interligada, é um mental só. Temos as nossas individualidades, mas a mente é uma só. Então o que eu estou pensando aqui, eu estou permeando esse mental, né? Então quando as pessoas tomam coragem, falei, ela assim permeou mais esse mental. É que nem você ter a massa ali, né, uma areia, você tem a praia, e de repente você vai lá e constrói um castelinho. Você tornou aquilo existente. É areia, é a mesma matéria do que já tem lá, mas agora tem um formato, tem uma concepção mental, né? Então isso é a importância do que está acontecendo agora. As pessoas estão falando, isso está irrigando o mental. Então o que estava ali que era impossível, que era na casa do bullying, o espiritual, o inexplicável, o que não existe, o que é coisa da mente, é loucura, eu imaginei, é alucinação, né? E é você que estava ali isolado no canto, sofrendo bullying, e não pudesse ser você. Então por isso que aqui existe uma tristeza, essa aqui é a pessoa, né? Uma tristeza de quem você é, de que não tem identidade, aquela busca espiritual. Agora está acontecendo isso aqui, ó. As pessoas estão falando, estão integrando, né, para que você seja uma coisa só. Você é alma encarnada, você é alma aqui no espírito e tendo as experiências de alma, que é o que somos. E as pessoas estão falando, estão tendo essa coragem, então isso é importante, né? Então assim, essas são as mudanças que estão vindo e que não podem passar batida. Assim, vai acontecer, né? Mas o legal, por exemplo, você vai ver um show de fogos, por exemplo, que vem na minha mente, né? Vem até minha mente, eu vou ver se eu procuro acho um meme aí, né? Que a pessoa vai lá ver a coisa, só que ela está distraída e não vê. Né? De repente acontece aquela coisa, aquele show incrível acontece e a pessoa deixa passar batida e não registra aquilo na mente dela, perdeu, né? E isso não pode acontecer porque a gente está na Terra para ver essas mudanças. Eu acredito que nós, né, os sementes estelares encarnadas, ETs, somos ETs. Quem vê esses temas aqui são ETs encarnados. Então a gente espera por isso porque somos. Né, que venha a nossa realidade, a nossa verdadeira realidade, que começa a se manifestar aqui e ver isso nas pessoas. E de repente isso está acontecendo, a gente está perdendo porque estamos distraídos com outras coisas. Né? Só que esse momento está acontecendo, está vindo à tona, as pessoas estão comentando, as pessoas estão se abrindo, estão tomando aquela coragem e falando, e se sentindo liberados porque falaram, né? E sendo encorajadas. E as pessoas, muitas se questionam da missão de vida, a missão é ser. Né? Se você teve essas experiências, não tenha medo, de repente, de contar, né? Ou aconselhar alguém, assim, seja, faça o que você sente, né? E faça o bem. E então isso aqui é muito importante. Então de repente, nessa enxurrada de pessoas tomando coragem, de falando, de se apresentando, isso aqui já se torna um mundo de uma dimensão espiritual, né? Já é um mundo além da 3D, né? Porque já está incorporando o espiritual. Já não é mais coisa de maluco, já não é mais coisa de quem fumou uma, já é real, né? E a ciência, ela precisa acompanhar isso, ela vai vir atrás, né? Então aqui você tem uma pesquisa séria do Instituto Sério, que é o instituto que trabalha assim na ressuscitação das pessoas, né? Cardiopulmonar, né? Então você tem ali bom, depois eu vou deixar a matéria aí, os links do estudo completo, né? Esse aqui eu acho que é o Parne, é o cientista responsável pelas pesquisas. O Sam Parne é o diretor do Departamento de Pesquisa sobre Cuidados Críticos e Reanimação da Universidade de Nova York. Então ele conduz essa pesquisa desde 2017 a 2020, saiu em dezembro do ano passado,
E só que está fazendo ainda um relatório mais completo para sair esse ano. E foi estudado, né, 500... nos últimos 60 anos, este conceito foi colocado em dúvida porque a descoberta da renovação pode devolver... Aqui, ó. Os pesquisadores estudaram 567 pessoas que receberam reanimação cardiopulmonar após uma parada cardíaca durante sua hospitalização entre maio de 2017 e março de 2020 nos Estados Unidos e no Reino Unido. Dessas, menos de 10% sobreviveram. Então você tem aí umas quase 500 pessoas, né, que contaram então as histórias, né, que voltaram, e uma grande porcentagem dessas teve experiências assim bem incríveis. O grupo 85 pessoas puderam ser estudadas com monitoramento cerebral. Então assim, depois vocês podem ler, né? Aqui tem algumas partes interessantes, só que eu tinha que ter tirado e sublimado para ir direto nelas. Todo mundo tem sonhos aleatórios, que são todos diferentes, segundo Parnia. Mas com a experiência da morte, as pessoas mencionam 5 temas principais, mesmo que não se conheçam. E esses temas são maravilhosamente agrupados. E para quem conhece as EQMs, é comum a pessoa falar coisas que aconteceu enquanto ela estava ali inconsciente, né? Inconsciente, enquanto o corpo estava apagado, né? Mas a pessoa está ali. Então ela relata conversas que teve, pessoas que entraram, etc. Né? Não só médicos que estavam ali presentes, mas médicos do plano espiritual, que também é muito comum. Às vezes tem 2 médicos, 3, ali, um enfermeiro, mas tem ali uma equipe toda espiritual. Então a pessoa ela relata tudo isso, relata o que os parentes estavam fazendo, né? Como eles foram avisados, coisas que não teria como saber, né? Então eu acho que citam só um caso desse aqui, mas esses casos eles vão ter que estudar também, falar, nossa, como isso é possível, né? Só que tá chegando agora, né? Um estudo que tem que vir aos pouquinhos, né? Mas com certeza esse pessoal tem acesso a esse material e a material abundante. E eu acho que vai chegar um momento que isso vai vir à tona e vai fazer as pessoas falar, nossa, é científico, né? Não é mais coisa de maluco, não é mais coisa de quem fumou uma. E da mesma forma que aconteceu com quem era chamado de nerd, né? Antigamente nerd era pejorativo, né? Querendo zoar alguma pessoa, aquele bullying que se fazia na escola, nerd, nerd aí, né? Hoje já é visto com outros olhos, né? Nerd é sinal de inteligência. E eu acho que a gente temos, né? Uma das mudanças é isso, a gente vem para uma era da inteligência, onde a inteligência toma posse, né, e traga uma lógica, a lucidez. Nossa, está acontecendo algo, vamos estudar isso, não vamos rir que nem um besta, né, que nem um não inteligente, né, para não falar outras palavras, né, que sempre ri de tudo, né, que vem com aquela programação automática, isso é isso, tá louco, VNT, né, aquela coisa que é meio que inverso, né, quem vê aquela pessoa vê que você coloca um espelho, que é o idiota olhando para si mesmo e se rindo de si mesmo, né, e a gente olha até com uma certa tristeza, né? Fala, nossa, que estado, né? E não tem como alcançar aquela mente, né? E só que aí quando você vê ali o castelinho, porque quando você vê algo assim no espiritual, né? As pessoas falam, nossa, é algo tão distante, mas quando você sente isso, mesmo que você não veja, você vê um monte de coisa, né? Você vê a riqueza, né? Quem olhar para a praia, né? Vê só ali areia, mas você vê as possibilidades que são castelinhos de areia, as crianças, as pessoas ali brincando, né? Então você meio que percebe tudo isso. Né, mesmo que você vê, você é meio que interior, né? Então, quando vem a ciência, é como se a ciência fosse construísse aquilo ali para que as pessoas vejam, para quem não puder ver, passe a ver também, né? Então, assim, são meio que 2 estados diferentes, 2 tipos diferentes de pessoas. Quem já vê, quem já sabe antes de ser mostrado, né? Quem já sabe o que vem, né? Porque já está interiorizado, já, né? Não que se adiante, mas para que faz parte da natureza da pessoa, e quem que só vai ver quando alguém ir lá e mostrar, né? Então essas pessoas vão ser meio que carregadas. Mas o importante assim é o planeta se elevando, né? Elevando a um novo grau, integrando, né, a alma ao corpo, né? Não só que já está entregado, mas que isso faça parte da nossa realidade, né? Que faça parte da vida, que faça parte da ciência. Então quando pensar em algo, quando pensar em construir algo, faça pensando nisso também, né? Ok, mas a minha alma vai se sentir bem nesse lugar, né? Como estuda o Feng Shui, né? Não, aqui nesse lugar passa um veio d'água, passa uma linha tal,
né? Então a energia assim é assim assado, é bom estar aqui, é bom não estar, então tem que ser baseado nisso. Não, mas você tem que dormir virado para o norte, né? Então tem essa coisa. Então tudo isso precisa ser levado em conta, né? Então a ciência ela está no caminho para considerar alma, considerar a energia, como a gente já vem vendo há muito tempo, a própria acupuntura, né, que vem chegando com força e aí está já em vários hospitais, né, e outras medicinas que vai chegar aí também, né, o passe energético, que é comum, acho que em todas as igrejas, então cada um ali dá o seu nome, como os terapeutas aí usam como reiki, e são coisas aí que já passam a ser, tomar a ser o seu reconhecimento científico, né? E essa é a mudança que está acontecendo e vai acontecer, independente das pessoas olhem para ela ou não, ela vai acontecer, mas a gente veio para ver isso, então é interessante a gente ver, e uma vez você vendo, você se alegra, você coloca energia nisso e acende mais aquela explosão que você vê de fogos de artifício para que se torne mais visível e mais perceptível para as pessoas, que é ajudar, né, a humanidade como um todo a estar despertando. Bom, então é isso sobre essa atualização, é mais para comentar esse tema, que é muito importante, né, que não, quando alguém fala, não, isso é coisa loucura, não, é científico, né, já estão estudando e vai vir muita coisa ainda pela frente, aqui ó, o estudo encontra-se em fase de revisão por outros cientistas para sua publicação completa, então aqui ó, completa, o que deve ocorrer em 2023, que é o ano que estamos. Então é isso, espero que vocês tenham gostado, muito obrigado e até o próximo vídeo.